Olá pessoal, no vídeo da sexta de hoje nós vamos discutir um assunto da semana, que é o assunto a respeito da possibilidade do coronavírus ter sido criado num laboratório chinês, né, e ter sido escapado do laboratório chinês e contaminado o mundo. Né? Isso é uma história a respeito de causalidade. Né? Foi alguém que manipulou o vírus, que criou o vírus e que foi displicente e o vírus se espalhou. Né? Uma outra hipótese é o acaso ter causado esse vírus por via da grande máquina que promove o acaso, que é a máquina da natureza. Né? E essa história, o entusiasmo de alguns a respeito da investigação dessa possibilidade remonta àquela percepção e àquela constatação científica que a mente humana é muito mais afeita a explicações de causalidade do que explicações pelo acaso ou ausência de explicações. É muito mais afeita a reconhecer os fenômenos como causais do que aleatórios. Embora grande parte e a maioria dos fenômenos da natureza acontecem por acaso. Nós não temos a capacidade de reconhecer isso e, na realidade, essa falta de reconhecimento é porque a história da causalidade tem em si uma narrativa, ou seja, a causalidade é uma história, traz uma história e toda história é muito mais convincente. Então a gente tem lido alguns artigos essa semana onde os indivíduos apontam razões e contam histórias e teorias de conspirações pelas quais isso pode ser uma verdade e isso seduz muito mais do que a ideia de aconteceu do nada, isso foi um fenômeno aleatório na natureza. Então histórias na realidade nos seduzem mais do que a própria racionalidade. Por trás da racionalidade existe o reconhecimento do acaso como uma das mais potentes máquinas de gerar fatos e eventos no universo. Então a gente tem que fazer esse tipo de raciocínio. Né? Se a gente quiser ter uma postura científica em relação a essa possibilidade, a gente tem que basicamente diferenciar acaso de causa. Né? E o que é a causa? A causa é uma história, que um laboratório e etc. E o que vocês estão vendo aí. E o que seria o acaso? O acaso seria a natureza. A natureza promovendo mutações o tempo inteiro de vírus até que chega, por azar, um coronavírus. Azar significa o acaso negativo, o acaso real. Então, é causa ou acaso? Essa é uma das grandes funções uma das grandes funções da ciência é separar causa de acaso. Então a abordagem em relação a essa questão tem que ser científica. Além da possibilidade de reconhecer o acaso como uma das propriedades científicas importantes, a outra propriedade é entender que ciência diz respeito muito mais à probabilidade do que a uma descoberta factual. É claro que às vezes acontecem descobertas factuais, mas o mito da descoberta, que é trazido pelaquela ideia de que eu vou encontrar um santo grau e quando eu encontro o santo grau isso é um fato, ele não corresponde exatamente à maioria das situações com as quais a ciência se depara. Ciência, na realidade, é um exercício de probabilidade. E a gente passa a fazer afirmativas quando a probabilidade daquela afirmativa é alta. E a gente tem proposto muito em relação ao raciocínio científico que ele acompanhe um pensamento bayesiano, onde existe uma probabilidade basal, existe uma nova evidência ou novas evidências, e as evidências servem na realidade para modular essa probabilidade basal, aumentar ou diminuir, até que eu chego numa probabilidade final. Portanto, a investigação, e que inclusive o governo americano está dizendo aí que precisa haver investigação e etc., deve ser não um exercício de descoberta factual, mas um exercício de probabilidade. Aí vem o raciocínio científico e a necessidade do reconhecimento que antes da procura de evidências, se vazou um vírus ou não desse laboratório chinês, a gente precisa exercitar o pensamento probabilístico pré-testes, pré-evidências. E aí entra o raciocínio que eu vou fazer aqui. Ou seja, o que é mais provável é que a natureza, com sua capacidade de promover mutações de bilhões de vírus
em todos os lugares do mundo, dentro de todos os animais do mundo, silvestres e etc., ao longo de toda a história do mundo, consiga em um determinado momento gerar o coronavírus? É mais provável isso? Ou é mais provável que um laboratório com uma única intenção de causar o coronavírus tenha conseguido gerar aquele coronavírus? Ok? Na verdade, as tentativas da natureza em gerar o coronavírus são infinitamente, aí eu digo infinitamente mesmo, é infinito, infinitamente maiores do que a única tentativa de um laboratório gerar o coronavírus. Portanto, a probabilidade é naturalmente maior da natureza do que do laboratório, a não ser que exista uma técnica muito efetiva, né, e muito previsível de gerar um vírus exatamente como a gente quer. E daí eu não tenho tanto conhecimento de virologia assim a ponto de saber isso, mas eu perguntei a alguns amigos virologistas e a resposta é uniforme. Não existe essa capacidade de eu gerar exatamente um vírus com tais características que eu queira. Né? Eu posso, na realidade, pegar um vírus, provocar mutações, mas também é um exercício de tentativa e erro. Eu modificar um vírus, ver como ele se comporta, é um exercício de tentativa e erro. Então você acaba tendo a tentativa e erro de um laboratório versus a tentativa e erro da natureza, com infinitas tentativas, em bilhões de animais, em bilhões de florestas, em bilhões de locais, para conseguir. E olha só, a natureza também não são muitas tentativas em um único momento, é ao longo da história. E de vez em quando ela consegue um vírus desse tipo. Portanto, a gente teve aquela gripe devastadora no início do século passado e 100 anos depois outra parecida. Então ela tem tempo de tentar até conseguir. E ela tenta, digamos, a cada ano, bilhões de vezes. Então, não há racionalidade alguma de a gente se atrair em demasia por essa hipótese do laboratório. Na verdade, as evidências de que tem uma pessoa que fez isso, ou 3 pessoas naquele laboratório adquiriram a doença em novembro, essas evidências elas são muito fracas frente à probabilidade basal de uma possibilidade, a probabilidade basal muito maior da natureza do que do laboratório. Então, para realmente fazer, seria uma afirmação extraordinária que um laboratório criou isso versus a possibilidade da natureza. E nós sabemos que para afirmações extraordinárias, nós precisamos evidências extraordinárias. Então não é o ponto A, B, C, pequenos argumentos que pessoas estão fazendo textos super grandes que vão conseguir modular essa probabilidade pequena de ter sido um laboratório para algo maior do que a probabilidade da natureza. Não é. A não ser que consiga uma evidência extraordinária, o que eu acho difícil. Portanto, o discurso de que eu vou investigar a China e etc., os Estados Unidos falando isso, é muito mais talvez um discurso político do que, na realidade, um discurso científico. É necessário que nessa questão exista um pensamento científico. E o pensamento científico é separar causa de acaso. Entender que a natureza é muito mais acaso do que causa. E ver a possibilidade de realmente isso ter sido causal frente à probabilidade da natureza, que é infinitamente maior. Segundo ponto, o pensamento científico tem que ser probabilístico e ele parte de uma probabilidade basal. E essa probabilidade basal da natureza é tão maior do que um fato causal de um único laboratório, que talvez seja questionável se a gente deve perder tempo testando essa hipótese. Portanto, deve prevalecer sempre no pensamento científico a ideia probabilística. E isso é verdadeiramente ciência. Até a próxima sexta.